Boa tarde, me chamo Cauã Vieira Torres, sou estudante de administração na PUC-PR. Hoje venho por meio desta apresentação apresentar um trabalho. Aqui são algumas informações referentes ao trabalho, como podem o meu código correspondente à matrícula, a professora responsável, disciplina e assim por diante. Vamos, prosseguir agora ao primeiro exercício proposto pela professora. Adiantando que esses exercícios são sobre o item sobre derivadas, que a derivadas nada mais que é a derivação em que y faz com relação a x. Deixa eu vir aqui na edição aqui. Como vocês podem ver, aqui está uma derivada de polinômio, que é da forma mais simples que existe. Aqui é a fórmula que eu coloquei aqui do lado, que é para se utilizar para se fazer o cálculo. É, eu vou tentar explicar de uma maneira resumida. Vamos considerar que aqui no expoente, deixa eu mudar a coloração aqui agora foi. Vamos considerar que aqui em cima a gente vai subtrair um. O expoente que se tiver aqui em cima, ele vai escorregar para baixo e ele vai passar o n, vai passar multiplicando o x. Eu vou agora explicar aqui de uma maneira geral. Como vocês podem ver, a fórmula que foi dada, que foi essa daqui. Quando vamos derivar, a gente coloca aqui a aspas, que é para indicar a partir de onde está se partindo a derivação. Aqui, como vocês podem ver, ó, foi dado 7x elevado a 5 menos 12x elevado a 4 e assim por diante. Ó, derivando, a gente desceu o 5, multiplicamos pelo 7 que se tinha aqui, ficou 5 vezes o 7 que deu 35 elevado a 4. Continuando aqui, É, o, fizemos o 7 multiplicado por 5 que deu 35x. Subtraímos um que pela fórmula se subtrai 1, subtraímos 5 menos um que deu 4. É, no próximo a gente também fez ó, 3 vezes. Não, aqui eu confundi, perdão. Aqui nós fizemos 4 vezes 12 que deu 48. E colocamos, diminuímos um aqui do expoente aqui. Aí ficou menos, deixa eu colocar aqui. Aí ficou menos 48x elevado a 3. E aqui por último a gente fez aqui 3 vezes o 20 que deu 60x. Pegamos e subtraímos um que ficou 60x elevado a 2. Como é uma constante, não tem expoente, a gente só elimina ele e esquece dele. E aqui, de uma forma geral, foi a nossa derivada, a nossa função derivada. Partindo para o próximo. Agora que partimos para uma próxima derivada, que essa daqui se chama do produto. É, Você se identifica porque ela vem localizada por meio de sempre de dois parênteses, um acompanhado do outro. Aqui a fórmula que é f de x vezes g de x, já eu te explico como você se aplica. Podemos identificar esse daqui, ó, de primeira como o f. Vamos considerar, vamos considerar na minha explicação, por causa que aqui o editor não é muito. Só aqui. Vamos considerar esse primeiro aqui, ó, que vocês estão vendo eu marcando como F e esse segundo como G. Aplicando na fórmula aqui, ó, quando a gente tem esse tracinho, lembre-se, é onde a gente vai derivar e o segundo a gente repete o terceiro e deriva o quarto, assim sucessivamente. Aqui aplicando na fórmula,
Essa daqui foi a fórmula escrita que eu coloquei. Aí aqui, como tá o tracinho, já a partir daqui já se começa a derivação. Aqui eu só fiz a estruturalização da nossa derivada, nesse, onde eu marquei aqui, só foi apenas a estrutura dela. Aí começamos a derivar a partir daqui. Ó, nós colocamos ó, o primeiro termo, que foi f de 2x a quarta mais 3. Coloquei a aspa aqui, porque deriva, multiplica com o, o g, repete-se sem derivar, o mais da fórmula. O primeiro repete-se, que é o f novamente, sem derivar, multiplicado com o g, mais derivando. Agora, depois de estruturalizado, podemos agora fazer a derivação, fazendo a derivada. eh, Deixa eu só apagar ali aquele traço que eu fiz. Derivando, abaixamos o 4 multiplicando por 2 deu 8. Subtraímos 1 do 4 ficou 8x elevado a 3, vezes repete-se, mais o repete-se novamente, derivamos o último aqui, que foi 4 vezes o 6, que deu 24, e subtraímos um do expoente, repetimos. Como aqui, lembra que eu falei, quando é assim a constante, a gente elimina esses dois termos aqui. A gente elimina, que é constante, que não tem o que derivar, e assim chegamos aqui. Agora vamos fazer a aplicação da distributiva, que vamos multiplicar o termo isolado aqui pelos que estão entre parênteses, aqui, e esse daqui também. Nossa, eu exagerei aqui no traço. Espera só. Esse e esse daqui. Fizemos a distributiva, que chegamos, ó, o 8 vezes 6, 48, 3 mais 4, 7. Depois fizemos o mesmo por 5, que deu 40. Repetimos o 3, mais aqui o 24 vezes 2, que deu 48. 3 mais 4, 7. É, aí aqui, 24 vezes 3, 72. Repetimos o expoente 3. Aí aqui de uma forma, geralmente nos exercícios, a gente dá uma assim já é o suficiente. Só que é bom dar uma simplificada. Dando uma simplificada que são, subtraímos os termos iguais, somamos também os iguais, e assim chegamos ao seguinte resultado: 48 mais 48 igual a 96. Repetimos o expoente, como são iguais, e aqui, só, e aqui o 40. 40, 40 ao x ao cubo, mais 72x ao cubo, que é igual a 112. E aqui chegamos ao seguinte resultado. De uma forma bem básica, levar muito em prática, resolvendo o exercício e realizando e seguindo a fórmula que não tem erro. Vamos partir para o próximo exercício aqui. Agora vamos falar sobre a derivada do quociente, que é quando envolve uma divisão. Basicamente é como se fosse a derivada do produto, só que envolvesse uma divisão. E aqui, ó, no meio tem um sinal de negativo, que aí vai ter um jogo de sinais. Depois eu vou explicar para vocês. Na fórmula, o F seria o numerador e o G seria o denominador. Aqui, ó, aplicando na fórmula, aqui, ó, o a gente colocou o F, derivou, repetiu o G sem derivar, o sinal de negativo, colocamos o F sem derivar, repetimos o G derivando. Aqui derivado, a gente desceu o 2, ficou multiplicando o 5, que ficou 10, menos o 1 que subtraiu, ficou 10x.
repetimos repetimos, porque não foi derivado o segundo, colocamos sinal de negativo e repetimos, repetimos novamente e derivamos o segundo. Daí aqui, o 4 como não tem nada, aqui considera como se fosse tivesse um 1, né? E 4 vezes um é igual a 4 e ele perdeu o x. E como aqui é um constante, a gente elimina. Nesse caso também aqui, como é constante, foi eliminado. Passando agora, a gente fez o aqui, agora a gente vai fazer a distributiva. Se atente com esse sinal de negativo aqui, mas basicamente o sinal vai ficar negativo, o que é negativo fica positivo e o que é positivo fica negativo. Fazendo a distributiva, 10 vezes 4x, 10x vezes 4x ficou 40x elevado a 2, menos o, a gente fez aqui o 10x vezes menos 7, que deu menos 70x. Aí do outro lado a gente fez a distributiva, se atente-se com o sinal. Aí 4 vezes 5 deu menos 20x elevado a 2. E 4 vezes o 3 deu 12. Que ele estava negativo e agora ficou positivo. Aí partindo aqui, o, agora a gente vai dar uma simplificada. Pegamos o 40 e subtraímos no 20, que ficou 20x elevado a 2. Repetimos os 70x porque não tinha nenhum que se subtraísse ou somasse a ele. E repetimos o mais 12. E assim ficou a nossa derivada, assim ficou a nossa função derivada. Do mais, é só isso. Esse daqui foi uma explicação básica sobre o assunto, mas, como eu havia dito, seguir a fórmula, ver o exemplo proposto aqui e tentar aplicar nos exercícios dispostos que você consegue realizar. Do demais, obrigado aí. Tenha uma boa tarde a todos. E